Então, quando o Vargas chega, trazendo um pouco da plataforma, que tem muito até da influência do movimento tenentista, ele traz a questão da moralização da administração pública, que antes não havia nem concursos, nada, e a questão da defesa do nacionalismo econômico. Então, esse primeiro governo Vargas provisório, ele vai ser marcado, né, por algumas reformas, a criação de alguns conselhos, etc. Em 1932 vai acontecer, começando em São Paulo, a chamada Revolução Constitucionalista, que nada mais é do que a tentativa daquela oligarquia que foi deslocada do poder, tentar derrubar o Vargas e chegar ao poder, né? De certa forma vai ser abafada. A Constituição em 1934, então o governo constitucional, e nesse período o Vargas se aproveita de um movimento que tentava implementar o comunismo, liberado Luiz Carlos Prestes, e usando, de certa forma, esse pretexto, dá um golpe que vai se chamar Estado Novo, né, que vai ser o período ditatorial do Vargas, que vai de 1937 a 1945. Bom, o Vargas, nesse período, vai ter muitas realizações, né? Embora, por um lado negativo, há uma supressão dos direitos políticos, né? E até um regime mais ditatorial, por outro lado, vai ser importante porque vai consolidar aquelas transformações que vão iniciar com o golpe de 1934. Ou seja, não estava muito consolidado ainda todas as modificações que o Vargas, né, estava começando a iniciar no país. Tanto é que a oligarquia paulista, ligada ao café, era muito forte e vai ser muito forte, ainda mais a questão do setor rural, etc. Então, com o Estado Novo, se por um lado traz a questão da supressão dos direitos políticos, por outro lado é extremamente importante para consolidar o Estado Nacional. Tanto que o Vargas vai proibir até o hasteamento de bandeiras estaduais, né, pela questão da bandeira do Brasil. Nesse período, né, vejam só, naquela época as pessoas não tinham direito a férias. Imaginem vocês trabalharem sem direito a nada de férias. Tanto que, por parte do empresariado, era visto, quando o Vargas propôs as férias, como os trabalhadores vão cair no ócio e na vagabundagem, ou seja, era um absurdo, tanto que o Vargas teve que ter todo um jogo de cintura para conseguir implementar, consolidar as leis trabalhistas, que já são reivindicações da classe trabalhadora já há algum tempo. Mas quando o Vargas consolida a legislação trabalhista, ele, de certa forma, barganha entre a Alemanha e Estados Unidos e consegue um bom financiamento para a construção da siderúrgica nacional. Na época, isso era fundamental para desenvolver uma indústria, né? O aço, como é hoje na biotecnologia, como é a questão da nanotecnologia, etc. Na época era a siderúrgica, e o Vargas vai conseguir, em troca, vai permitir com que os Estados Unidos instalem uma base, né, militar no Nordeste. Vai ser criada também a Vale do Rio Doce, né? Ou seja, muitas coisas que a gente conhece hoje e que, de certa forma, foram privatizadas na época do governo Collor e do governo Fernando Henrique Cardoso, começam lá no governo Vargas, né? São institucionalizadas pelo governo Vargas. Então, o Vargas vai acabar esse período vivendo uma contradição. Ele acaba apoiando, né, a aliança contra o eixo, apoia a Inglaterra, Estados Unidos, França, União Soviética, contra o eixo, né, Tóquio, Berlim, Roma, né? Ou seja, Alemanha, Itália e Japão, principalmente, né? E aí ele fica numa contradição, ou seja, se internamente ele tem uma ditadura, externa, né, na política externa ele é aliado contra ditaduras, né? Então acaba sendo deposto até, né? É importante, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, trazer 3 variáveis, né? E eu, como um desenvolvimentista, eu acredito que história, política e economia estão interligadas, né? E é impossível falar de economia sem falar de política, sem falar de história. Até porque eu acho que infeliz do povo que não conhece a sua história, porque provavelmente não vai ter domínio ou conhecimento do seu futuro. Então, por isso que eu acho da importância do resgate da história, né? Bom, o Vargas, então, vai ser deposto em 1945, né? Vai ter eleições. E quando ele está acabando o mandato dele, vão ser criados basicamente 3 partidos, entre outros, né? Num espectro mais de direita, vai ser criada a UDN, a União Democrática Nacional, né? Num mais de centro, o PSD, e um mais à esquerda, dentro do sistema capitalista, o PTB, né? O PTB antigo, né? O Partido Trabalhista Brasileiro.
Também aí surge o Partido Comunista, etc., que depois vai ser cassado pelo governo Dutra. Num primeiro momento, a UDN vai reunir os que são contra o projeto do Getúlio Vargas, ou seja, os anti-getulistas, né? E o PTB e o PSD, de certa forma, vão reunir os que são a favor, ou seja, os getulistas. Então, é interessante a gente estudar esse contexto e conhecer um pouco a linhagem, né, toda partidária, porque muitas vezes se fala que hoje não tem direita e esquerda, e tem projetos diferentes, sim. Né? Não estou dizendo se um projeto é melhor que o outro, aí depende muito da visão de cada um, mas existem projetos, e muitas vezes antagônicos em alguns pontos. Né? Por isso que a importância do estudo, do conhecimento. Parafraseando uma outra frase numa outra faculdade, só o conhecimento garante a sua liberdade. Né? Bom, enfim, então acaba em 45, o primeiro governo Vargas, e começa o governo Dutra, que vai ser apoiado em última hora, na famosa frase do Getúlio, vote nele. Né? Porque o Vargas fica naquela contradição, de um lado a UDN, os antigetulistas, e de outro o Dutra, que ajudou inclusive a depor ele em 45. Mas no último momento ele apoia o Dutra. O Dutra é eleito, né, presidente do Brasil. Até surge o movimento do queremismo, queremos a Constituição com Getúlio, né, que acaba não vingando. O Getúlio, então, acaba sendo deposto, e aí começa o governo do Dutra. Na questão econômica, o governo do Dutra, ele, de certa forma, forma o ministério dele com políticos mais conservadores, inclusive antigetulistas da UDN, e adota uma liberalização cambial que, de certa forma, faz com que as reservas cambiais, ou seja, o acúmulo de moeda estrangeira que o Brasil acumulou durante o primeiro governo Vargas, seja meio que gasto, né, torrado em pouco tempo. É interessante frisar também que na esfera econômica, nesse período, o governo Vargas vai começar o processo de substituição de importações focado nos bens não duráveis. Só um parênteses aqui, porque eu sei que o público é bastante heterogêneo. Em economia, eu tenho os bens duráveis, os bens de consumo, que é dividido entre os bens duráveis e não duráveis, e os bens de produção, que é dividido entre os bens intermediários e de capital. Nesse primeiro governo Vargas, de 30 a 45, vai iniciar o processo de substituição de importações de bens não duráveis, né? Camisa, têxtil, bebidas, né? etc. E o Estado vai se encarregar da questão da infraestrutura e dos bens intermediários. Então, a gente vai ter esse período do governo Dutra, de 45 a 50, né? E depois a gente vai ter novas eleições para a presidência da República, e, mais uma vez, Getúlio aí se candidata por meio do PTB. O Getúlio ele faz uma aliança, né, com um político famoso de São Paulo, Adhemar de Barros, porque o Getúlio não tem tanta entrada em São Paulo, até hoje, de certa forma, não tem, né, o getulismo não tem tanta força, né, tanto tu vai ver os municípios brasileiros, tu vai ver que muitos municípios em outros estados têm ruas chamadas Getúlio Vargas, e São Paulo não é tão comum isso, embora exista. Bom, acontece que, então, o Vargas vai ser eleito, representando o PTB antigo, e né, concorrendo contra o candidato da UDN. E aí o Vargas vai chegar ao poder, em 51, e, chegando ao poder, ele vai começar a implementar, num primeiro momento, uma política, uma tentativa de estabilização, porque a inflação começa a se tornar um problema crônico no Brasil, né, que vai ser, de certa forma, acabado no governo Itamar Franco, com o Plano Real. Então, o Vargas ele começa uma política mais estabilizadora, e depois ele começa a adotar mais o que se chamaria mais nacionalismo econômico. Ou seja, o Vargas ele cria criada a Petrobras no segundo governo Vargas, é criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que depois ganha o S de social, né, que de certa forma vai servir para o financiamento de empresas na área da produção, etc. Então, muitas coisas vão ser feitas, né? E há, de certa forma, uma pressão cada vez maior por parte uma parte considerável da mídia, né, acusando o governo Vargas de corrupção, um mar de lama no Palácio do Catete, etc. Até que, em 24 de agosto, o Vargas se suicida, né? E, de certa forma, revertendo uma tentativa de golpe que adia o golpe por 10 anos. Ou seja, o golpe que poderia ser dado em 54 vai ser dado em 64. O Vargas adia, com um tiro no peito, por 10 anos a tentativa de golpe.